Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Alegria estar aqui de novo, né? Estava na abertura e agora com a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Não sei se a troca foi vantajosa não, né? O Diego lá, eu aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo, livro de Salmos, capítulo 120. Salmo 120. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zinco. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Kedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, porém quando eu falo, eles temam pela guerra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra. Nós louvamos o teu santo nome pelo teu povo que se reúne mais uma vez para te adorar, para te exaltar, para cantar louvores a ti, para falar das tuas maravilhas no meio do teu povo, no meio da tua igreja, na tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque temos esse privilégio tão somente por meio da obra redentora de Cristo Jesus, de podermos estarmos juntos para cantarmos louvores a ti, de prestar um culto através da mediação de Cristo Jesus, da condução do teu Santo Espírito, que vem te agradar. Fala, pois, Senhor, ao nosso coração, que a tua palavra nos alcance, que a tua palavra edifique o teu povo, console o teu povo, exorte o teu povo, para que saiamos daqui conhecendo mais de ti através do conhecimento da tua palavra e sejamos mais achegados a ti, mais achegados a Cristo, mais achegados ao Santo Espírito. Em nome e para a glória de Jesus nós te oramos. Amém. O Salmo 120, ele abre dentro do livro dos Salmos um grupo de cânticos, chamado de cânticos de romagem, ou cântico dos degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, ou seja, um grupo de 15 salmos. E por que esses salmos são chamados de cântico de romagem? Que era o grupo de cânticos que os judeus costumavam cantar quando eles saíam de várias aldeias suas, de vários locais, a irem a Jerusalém para as festas anuais, muitas vezes para fazer os sacrifícios anuais que eram ordenados na antiga aliança, lá no livro de Levítico. E uma vez por ano eles iam a Jerusalém e muitas vezes iam entoando cânticos dessa natureza. Por isso que o Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles ficavam lá um ano esperando para chegar o tempo de ir de novo a Jerusalém, ao santo templo do Senhor, levar o seu sacrifício, entregar o sacerdote para o sacerdote apresentar o seu sacrifício diante de Deus. Um ano. Então, por isso que quando diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a gente escuta muito isso, né? Na ideia de ir para o culto, está sempre quando a gente ouve muitas mensagens disso sobre a ideia de ir ao culto, mas aqui eles escutavam isso uma vez por ano. Eles disseram, olha, chegou a hora, vamos à casa do Senhor, chegou a hora, vamos ao santo templo. Faz um ano que a gente foi, há um ano nosso coração anela está lá de novo na presença do Senhor, no templo do Senhor, e nós sabemos que agora chegou a hora. Então, quando eles ouvem vamos à casa do Senhor, o seu coração se enche de alegria. E aí vários cânticos eles vão contando a história do povo de Deus, cantando histórias de livramento, histórias de aflição, de angústia, mas em todas elas contando a história de como Deus sustenta o seu povo. Você pode observar esse belo grupo de salmos que vai do 120 até o 134. E aí, quando nós chegamos
nessa jornada, nesse início do grupo dos cânticos de romagem, o cântico dos degraus, eles cantavam também quando chegavam à porta do templo, os degraus do templo. Olha bem, o cântico que nós lemos é o cântico de alguém que estava angustiado. O cântico que nós lemos era alguém que estava triste, pesaroso, que estava em um momento desgraçado de sua vida. Nós não vemos nenhuma ação, nenhum termo que diga assim: olha, esse cara não está indo alegre para o templo. Essa pessoa não está indo com o coração jubiloso de estar indo para o templo do Senhor, para a casa do Senhor, está indo à cidade santa do nosso Senhor. Mas uma chegada mais apurada no texto, a gente começa a perceber algumas coisas e de como esse texto fala da graça de Deus, de como esse texto fala de como a gente deve se alegrar na presença de Deus, independente de circunstâncias, e como esse texto nos dá ânimo, nos dá esperança, nos dá coragem, forças para a nossa caminhada, forças para a nossa jornada cristã. Em alguns textos, alguns comentaristas colocam o primeiro versículo, os verbos do primeiro versículo no passado. Quando ele diz: na minha angústia, coloca assim: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Tanto que alguns comentaristas eles citam que no primeiro versículo o salmista quer propor algo. Ele propõe algo que acontece na vida dele. Ele diz o que é o seguinte: olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ponto. Essa é a minha história. Esse salmo, ele inicia como se ele estivesse no fim. O Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, ele diz, começa assim: com efeito, Deus é bom para Israel. E aí, como Deus é bom para Israel? E aí ele vai destrinchar todas as situações. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque Deus mostrou em seu coração. Porque ele viu o ímpio prosperar, ele viu o ímpio viver regaladamente, e ele que servia ao Senhor viver de maneira agoniada, de maneira triste. E aí, quando Deus o coloca no seu santo templo, ele tem a noção certa de quem é Deus, de quem ele é, de quem o ímpio é, o que é que vai acontecer com o justo e com o ímpio. E ele chega à seguinte conclusão: Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com o seu povo. E o salmista aqui, ele faz a mesma coisa. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É como se o canto começasse assim e alguém perguntasse: mas como é isso? Aí ele fez: agora deixa eu explicar para vocês. E a partir do versículo 2, ele vai explicar por que ele estava angustiado e por que ele clamou ao Senhor e por que ele tinha certeza de que Deus o ouviu. E aí a beleza do salmo, a beleza do cântico é essa. É de como Deus sustenta o seu povo. Você poderia dizer: isso não é um cântico para se cantar no meio de uma jornada tão alegre, no meio de uma caminhada para o santo templo do Senhor. Mas nós vamos ver que é sim, e é um cântico que deve trazer muita alegria aos nossos corações, esperança e certeza da graça e do sustento do Senhor. Vejam bem, os versículos 1 e 2 mostram a consciência que o salmista mostrava ter dessa situação que o afligia. Os versículos 1 e 2 mostravam que ele não estava fugindo da dificuldade, ele não estava fugindo dos problemas, ele não estava também achando que a situação estava boa, que as circunstâncias eram boas, que as circunstâncias eram favoráveis, tanto que ele confessa na abertura do cântico que estava angustiado. Na minha angústia, ele não estava no momento em que nós diríamos que seria do melhor para uma pessoa. Ele estava se dizendo angustiado. E a palavra
que foi traduzida aqui por angústia, ela significa você estar preso. Estar preso em um ambiente, né, que você não vê saída. Você está totalmente enclausurado, você não vê possibilidade. Você não vê saída, você não vê possibilidade de saída. Quem aqui nunca esteve com o coração amargurado, angustiado, triste, abatido, que não se sentisse dessa maneira? Que para onde você vira, você não vê o menor facho de luz, a menor possibilidade de você sair daquele estado em que você se encontra, a ponto de você dizer, não, dessa vez não há mais solução para a minha vida, não há mais solução para mim, o meu coração agora vai definhar aos poucos até parar de vez. Não há solução para mim. Esse problema, ele é poderoso demais para que eu trate com ele, esse problema, ele é duro demais para comigo, eu já exauri todas as minhas forças, já exauri tudo que eu possa pensar que possa me ajudar, eu não tenho mais condições. É como se você estivesse num lugar escuro, totalmente sem luz, talvez dentro de outro receptáculo também sem luz. Você não vê saída, você só vê angústia, você só vê agulha, você só vê dificuldade. Eu estava dessa... Chega um momento em que, por mais que a gente olhe para os lados querendo ver um facho de luz, por mais que a gente olhe para os lados querendo ver alguém que possa nos ajudar, por mais que a gente olhe para nós mesmos querendo buscar forças em nossas capacidades, em nossas habilidades, em nossos conhecimentos, posse, seja lá o que for, nós caímos em terra e confessamos que só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor pode nos dar guarida. Só o Senhor pode nos livrar dessa angústia. Só o Senhor pode abrir os caminhos para que a gente passe, mesmo que seja fazendo-nos andar sobre as águas, como Pedro fez. Não é possível, com nossas forças, tomarmos conta das nossas vidas. Não é possível, com nossas forças, nos livrarmos das angústias que nos cercam, que vêm contra nós. Por isso o salmista tinha consciência a quem devia clamar. E ele clama ao Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. E aí, lá no Antigo Testamento, sempre aparece Senhor. Mas a gente diz Senhor, 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 Senhor. Mas sempre tem, lá no hebraico, vários termos diferentes para dizer Senhor. A ideia aqui é do Senhor eterno, do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Criador dos céus e da terra. E por que ele atenta para a eternidade de Deus? Porque por mais difícil que sejam essas agruras, elas vão passar. Mas Deus não. Elas vão passar, mas Deus não. E a sua graça há de continuar com o seu povo. Por isso, a certeza de clamar ao Senhor é a certeza de clamar a quem pode nos responder. É a certeza de colocar sobre o chão todas as nossas armas, todas as nossas forças, todos os nossos pensamentos de poder ou de ação, de controle, e colocar diante de Deus, reconhecendo que Ele é quem tem todo o poder, que Ele é quem, antes de qualquer coisa, antes de nos livrar das angústias, antes de nos livrar das agruras, Ele é quem permite que elas venham sobre nós. Ele é quem permite que as dificuldades venham sobre o seu povo. Ele é quem permite que mesmo o povo sendo liberado do Egito para ir embora, o exército de Faraó vai atrás. Ele quem permite as perseguições, as calúnias que recebemos, as pedras imensas que aparecem nos nossos caminhos. Mas Ele é quem nos trata através dessas coisas também difíceis que Ele permite na nossa vida. Ou, se você é realmente crente em Cristo Jesus, não há nenhum aqui que não tenha um relato de momentos de agruras, de dificuldades, que não tenha saído mais próximo de Deus,
que não tenha saído mais achegado a Deus, que não tenha saído mais dependente da graça de Cristo. Mesmo que tenha ouvido do Senhor a frase que Paulo ouviu: a minha graça te basta. Mesmo que a resposta tenha sido esta, nós vamos ter estado com o coração jubiloso. Porque a gente deixa de olhar as circunstâncias e grita para a nossa alma batida: a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor é o que te trouxe até aqui. A graça do Senhor é o que vai fazer com que você continue na jornada. Então, por tudo isso e por muito mais, se a gente fosse olhar os testemunhos de cada um aqui, se a gente fosse olhar os testemunhos na história da igreja, nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer o que o salmista fez. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor na certeza de que Deus o ouviu, na certeza de que Deus ouve o seu povo, na certeza de que Deus atenta para o coração do seu povo. Deus atenta para o drama do seu povo. Sabe aqueles momentos em que você está angustiado por demais, sofrendo por demais, e a gente às vezes chega a cometer o pecado de achar que nem Deus está atentando para nós. Nós chegamos a cair na tentação de dizer que nem Deus está cuidando de nós naquele momento. Nem Deus está com o seu rosto voltado para mim. E isto é um pecado. Isto é uma tremenda ofensa à santidade de Deus. Porque nesses momentos nós tendemos a nos esquecer de que nós recitamos em alto e bom tom, a plenos pulmões, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu temerei mal, porque o Senhor está comigo. Mas quando o vale da morte chega, quando nós vemos de repente que estamos no vale da morte, nós tendemos a esse pecado de achar que nem Deus está nos ouvindo, nem Deus está dando bolas para o nosso sofrer. Por que isso é um pecado? Porque Ele cuida de nós. E segundo, porque Deus abandonou seu próprio Filho ao sofrimento por amor a mim e a você. Na cruz, Deus se revela como justiça para o seu próprio Filho, que Ele tanto ama. Ele se apresenta diante do Pai como justiça por nossos pecados, trazendo sobre Ele a santa ira do Senhor, a justa ira do Senhor, a justa punição, não a Cristo, não pelos pecados de Cristo, que Cristo nunca pecou, mas pelos meus e pelos seus pecados. Deus entende o que é sofrer. Deus entende o que é passar penúria. Deus entende o meu sofrer e o seu sofrer. Deus entende a minha e a sua angústia. E por meio delas, Ele vai nos transformar cada vez mais na figura do nosso Filho, do seu Filho Jesus Cristo, do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Não há por que nós tendemos a pensarmos no abandono de Deus, porque quem sofreu isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz de Calvário. Nós não devemos ser tentados a achar que Deus não nos ouve. Deus nos ouve. Deus está atento para a nossa oração. E era essa a consciência que o salmista tem, do sofrimento que ele passava, a quem ele devia clamar, e que a quem ele clamava, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o ouvia. Atendia ao seu clamor. O clamor dele chegava aos ouvidos do Senhor. Esse é só o preâmbulo do Salmo. Esse é só a avant-première do Salmo. É aquela coisa que vai abrir a curiosidade de quem está ouvindo. Poxa, me conte mais então. Me conte mais que eu quero saber. E aí, do verso 2 ao verso 4, ele vai mostrar dois aspectos. Primeiro, vai dizer que, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou te será acrescentado
ó língua enganadora. Esse nosso irmão salmista que escreveu esse salmo aqui, ele estava passando, muito possivelmente, por problemas, por angústia gerada por difamação, por calúnia, por estarem falando enganosamente sobre a sua vida. É disso que ele pede que o Senhor o livre. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. A língua é algo terrível ou maravilhoso. Pertinho do texto que nós lemos lá em Tiago, capítulo 3, ele vai falar sobre o poder da língua. Ela pode ser um meio de abençoar, como também uma maldição miserável. Né? Por isso que ele diz que o homem sábio é aquele que controla a sua língua. Já imaginou? É uma verdade que a gente não tem de onde fugir. E se acontecer conosco, preste atenção, se acontecer conosco, qual é a nossa primeira reação? Quando eu digo se acontecer, parece que nunca aconteceu, né? Quem nunca foi caluniado, ou quem nunca foi injuriado, quem nunca sofreu alguma acusação de algo que não fez, né? E foi dito a você, foi dito que foi você que fez. Ou seja, o salmista passou aqui por um assassinato de reputação. É o que a gente fala hoje. É um assassinato de reputação. E hoje em dia é muito fácil fazer isso, né? Ou seja, o salmista aqui já foi vítima de uma fake news, né? Algumas. E lá em Israel o povo já estava dessa maneira. E é disso que o verso 2 nos fala. Ele pede que Deus os livre. O foco aqui não é nem a ação dos lábios mentirosos. A ação daqueles que caluniavam o salmista. Mas ele entregar toda essa situação nas mãos de Deus. E não clamar, ou evocar, ou reclamar vingança por suas próprias mãos. Ou seja, Senhor, deixa eu tomar conta desses caras. Deixa eu me livrar desses miseráveis que estão mentindo sobre mim, que estão me caluniando, que estão me difamando. Mas não, ele chega e diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Livra-me desses que estão difamando. Livra-me desses que estão com sua língua enganadora, falando mal acerca de mim. Ele pede que Deus os livre. Ele não cai na tentação de fazer justiça com as próprias mãos, apesar de clamar justiça. Apesar de clamar justiça e reconhecer que a justiça de Deus vai cair sobre esses que intentam contra ele, que intentam contra a sua vida. Que a justiça de Deus, deixa eu ampliar muito agora, a justiça de Deus virá sobre aqueles que intentam contra a igreja dele. Aqueles que desde sempre atentam contra o nosso Senhor Jesus Cristo, atentando hoje sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E foi assim desde o início e vai ser assim até a volta de Cristo. A igreja sempre haverá de ser escarnecida, a igreja sempre haverá de ser perseguida, a igreja haverá sempre de ser caluniada. Mas o nosso papel é continuar proclamando as verdades do Evangelho, mesmo que venham calúnias sobre nós. A nossa missão é continuar de joelhos diante do Senhor, pedindo que Ele nos livre dos lábios mentirosos. Que Ele derrame da sua justiça sobre os ímpios, sim, mas que nos livre da justiça própria. Que nos livre da nossa famosa justiça com as próprias mãos. Porque não cabe a nós. A vingança pertence ao Senhor. E o que é guardado para os ímpios há de ser manifestado. O que é guardado para aqueles que perseguem a igreja de Cristo, para aqueles que perseguem a igreja do Senhor, há de ser manifestado também. Como a glória que está reservada para os filhos de Deus, para o seu povo, há de ser manifestada a condenação dos ímpios, o castigo eterno para aqueles perseguidores do povo de Deus, também há de ser manifestado. E olhe bem, quando ele fala no verso 3 e 4, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora?
setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. E aqui ele fala o seguinte, até no clamor, que a esses que estão enganando com a língua, estão difamando, o que é que está dado, ou o que será acrescentado, ou o que está sendo reservado para esses? O castigo. Quando ele fala sobre setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro, é que o zimbro era um material que eles usavam para fazer as pontas das flechas, que era bastante letal. Ou seja, eles iam morrer. Eles iam perecer. O castigo ia ser grande. Não há outro caminho para quem vive nessas práticas de calúnia, de difamação, de infâmia. É a morte. Enquanto o salmista pedia para que o Senhor o livrasse, ele sabia, tinha consciência de que ao livrá-lo, Deus também ia punir os ímpios, também ia punir aqueles que o perseguem. E nessa certeza, quando nós estamos nas nossas vidas, nessa sanha de querer fazer justiça por nós mesmos, ou achar que o que deve ser feito com aqueles que nos perseguem, com aquele que nos difama, com aqueles que trazem angústia sobre nós, deve ser o que eu acho, a palavra vem para cá e diz, olha, esse valente não é você, esse valente é o Senhor Deus, é Ele que vai fazer vingança, é Ele que vai cuidar da sua causa, é Ele que vai cuidar da sua vida, é Ele quem cuida da sua vida, é Ele quem guarda. É a graça dele que nos sustenta. É a graça dele que vai continuar nos sustentando. E é a ausência da graça dele que vai condenar aqueles que andam distante dos seus caminhos. Um detalhe interessante é que nós vemos aqui no verso 5 e 6. Quando ele diz aqui, especialmente no verso 5, ele diz, sai de mim, que peregrina Meseque, e habito nas tendas de Quedar. O que ele quer dizer com isso? Esses dois locais, né, eram locais onde residiam povos pagãos. E ele não habitava em dois lugares ao mesmo tempo, obviamente. O detalhe aqui é que dentro do povo onde ele vivia, ou seja, dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel, é que residiam os donos dessas línguas mentirosas, os donos dessas infâmias, dessas difamações. Não eram os habitantes de Meseque nem os habitantes de Quedar, mas aqueles que habitavam no meio do povo de Deus, que se diziam o povo de Deus. Ou seja, o povo, ele estando no meio do povo, que se dizia o povo de Deus, ele estava vendo práticas e ações dos povos pagãos, dos povos que andavam distante de Deus. E esse levantar, ele traz, essa angústia ele traz no coração. Sai de mim, que peregrino é Meseque, que habito nas tendas de Quedar. Olha as práticas. Já há tempo demais, verso 6, que habito com os que odeiam a paz. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. E aqui não há referências à ideia da paz como ausência de dificuldades, né? Como a ausência da aflição. Isso o primeiro versículo já quebra por completo. O salmista estava angustiado. E ele diz que eles, aqueles com quem ele habita, odiavam a paz. Odiavam a paz. E a gente pode trazer para esse meio onde o povo habitava, para aqueles que vivem no meio do povo de Deus hoje, com aqueles que vivem distante de Deus, que vivem jogados na sua pecaminosidade. Porque o que eles chamam de paz, o que eles chamam de viver bem, o que eles chamam de viver sem guerra,
é simplesmente viver regaladamente, viver alegre, viver sem dores, sem sofrimentos, sem nada, mas muitas vezes viver desconsiderando que existe um Deus Criador, desconsiderando que existe um Deus que criou todas as coisas, que existe um Deus que cobra a adoração de todos os homens e que esses homens não fazem por causa do pecado. Olha bem, nós temos o salmista falando que no meio do povo dele tinha gente que odiava a paz, que vivia contrário às ordenanças de Deus, que vivia contrário aos preceitos dos mandamentos de Deus. Enquanto que ele chegava a comparar aos pagãos, aos habitantes de Meseque e aos habitantes de Quedar. E quando nós olhamos e pensamos, poxa vida, muitas das dificuldades que a gente passou, eu estava falando isso hoje de manhã na RBD lá, né? Muitas das dificuldades, das angústias que a gente passa, é com o povo de Deus. É com o povo que se diz povo eleito, que se diz povo regenerado por Deus. Poxa vida, que dificuldade, então eu vou me afastar desse povo. Não se afaste não. Não se afaste não. Primeiro, porque não é você que separa o joio do trigo. Não sou eu. O texto diz aqui que o salmista clama ao Senhor para que Deus o livre dos lábios mentirosos. Deus é quem vai separar quem é ovelha e quem é bode. O agricultor é quem separa quem é o joio e quem é o trigo. Não sou eu, nem você e nem vai ser agora. Nem vai ser agora. O texto de João vai dizer que muitos, lá da primeira carta de João, que muitos dos que saíram do nosso meio, saíram porque na verdade não eram dos nossos. O texto de Hebreus, capítulo 6 ou 4, agora eu sempre confundo os dois, vai falar que muitos chegaram a ser iluminados, a participar das coisas do Espírito. Mas quando nós lemos o texto, nós vamos ver toda uma exortação para que eles não sejam como esses daí não. Não sejam como esses, que se diziam o povo de Deus, todo bonitinho, empolgado com as coisas, passando das coisas, mas na verdade nunca tiveram o seu coração regenerado. Por isso que não é só a língua enganadora que acontece. Toda sorte de miséria acontece, e muitas vezes no seio da igreja, no seio do povo de Deus. E é por isso que nós precisamos nos acostar na graça de Deus, a chegarmos a Ele, porque Ele é quem vai livrar o seu povo. Ele livrou o seu povo sempre, tem livrado o seu povo e vai livrar o seu povo. Continuará livrando o seu povo. E aí é o mandamento que fica para nós. Devemos amar e cuidar do povo de Deus. Devemos amar e cuidar do povo de Deus, que muitas vezes é problemático, é duro. O pastor estava falando hoje, é duro, é um povo, como está em Moisés, de dura cerviz, é um povo que orienta. Eu digo, um povo, presta atenção, quando eu falo, eu estou fazendo uma autocrítica, certo? Estou dizendo, porque a gente tem que se colocar, é um povo que nós ouvimos e continuamos muitas vezes praticando aquilo que não agrada a Deus. Já percebeu quantas mensagens a gente brincava lá, que muitas vezes eu falo muito sobre a questão do dia do Senhor. Contado de mim, é uma briga todo domingo para a gente vencer as dores no corpo, vencer a falta não, né? Com muito sono, e levantar-se para a gente cultuar o Senhor. Então, o mandamento do dia do Senhor, por exemplo, começa assim: lembra-te do dia do Senhor. É algo que nós precisamos sempre ser lembrados. Por isso que nós vamos ouvir a mensagem dessa noite. Precisamos ouvi-la no domingo que vem. Precisamos trazê-la ao nosso coração amanhã de manhã. Porque o nosso coração ele é duro. Ele é pecaminoso. Ele vai querer nos levar para os caminhos diferentes do que nós ouvimos. Mas é sentarmos, né, diante da palavra de Deus, ouvi-la
lê-la, meditar nela e pedir graça a Deus para obedecer. Pedir graça a Deus para seguir em seus caminhos. Pedir graça a Deus para que os males que me sobreveram sejam vividos, sejam recebidos com consciência de que Deus está cuidando de mim, mesmo nessas dificuldades. De que eu habito no meio, como diz Isaías, de um povo de impuros lábios. De que nós habitamos num mundo caído. De que os nossos princípios não são os princípios do coração desse povo que falava mal do salmista. São princípios contrários aos princípios desse mundo. O cristianismo ele é contracultural. Enquanto difamar, caluniar é algo normal, natural, cultural, ou para ganhar vantagem, um monte de coisa aí no mundo, diante de Deus é algo que o afronta, que afronta a sua santidade. E isso devemos ter todo cuidado para que não sejamos, não como salmista, mas como esses que falam mal dele. Já pensou que a gente olha sempre para o coração do salmista, para a dificuldade do salmista? E quando somos nós que usamos nossa língua para dar vazão ao pecado? Quando somos nós que usamos nossa língua para dar vazão a coisas que não agradam a Deus, para abrir a pecaminosidade toda que fala no nosso coração? Sabe por que isso é muito importante? Porque o nosso Senhor Jesus mesmo nos disse que aquilo que enche o nosso coração será manifestado por aquilo que nós falamos. A boca está cheia daqui. A boca fala do que está cheio o nosso coração. E a gente vai perceber muito claramente na fala de uma pessoa sobre aquilo que habita o seu coração. Não só sobre aquilo que enche o seu coração, mas aquilo que é o seu tesouro. Porque o tesouro, a coisa do tesourado está lá, está sempre no coração. E há, nesse mundo caído, os que odeiam a paz. Os que odeiam a paz no sentido de odiar o próprio Deus, sim. Olha, nós antes éramos inimigos de Deus, e assim que o mundo caído é inimigo de Deus, os homens são inimigos de Deus, os homens não amam a paz como eles dizem dizer muitas vezes, nas suas ONGs, nas suas ações beneficentes. Não é essa paz, mas é a paz que eles odeiam, é a paz que só Deus pode dar. É aquela paz que coração nenhum pode ter, tentando alcançá-la por suas próprias forças. Coração nenhum pode ter, tentando obtê-la por suas próprias capacidades. Se eu fizer isso, eu vou ter paz. Se eu tiver aquilo, eu vou ter paz. Se eu for para tal lugar, eu vou ter paz. Se eu conseguir chegar a falar com tal pessoa, eu vou ter paz. Não vai. A paz que o mundo odeia, a paz que o mundo não ama, é aquela paz que excede todo entendimento. É aquela paz que só vem do trono da graça de Deus. Ou seja, se vem da graça de Deus, é uma graça que Ele quis dar ao seu povo. Se é uma paz que vem do trono de Deus, que é gracioso, só vem da única ação de Cristo Jesus. Não de nossas forças. Não porque eu mereço. Não porque eu deixo de merecer. É graça e misericórdia. A gente sempre junta isso, né? Mas olha só, graça é a gente receber aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Porque o que nós merecemos é a condenação. E o que nós não merecemos, Deus nos dá em Cristo Jesus. E é isso que o mundo odeia. Independente se é aquele povo que está incrustado no meio da igreja, se é o joio, ou se é o mundo declarado fora da igreja que atenta contra o povo de Deus, de um jeito ou de outro, ele atenta contra a santidade de Deus, contra a verdadeira paz.
Então, o salmista, ele tinha consciência, ele clamava a Deus por justiça, e ele sabia os motivos, as razões e o que era a verdadeira paz. Verso 7 ele completa dizendo: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Parecia algo que era contínuo, né? Por mais que ele continuasse dizendo não, eles teimavam pela guerra, ou seja, essa perseguição, essa angústia ao salmista parecia ser algo contínuo e que o afligia, continuava afligindo. Agora olha só, se era algo contínuo, quem estava lá? Por que o salmista estava alegremente cantando isso? Apesar de que a gente conhece que tem os salmos de lamento, né? Nós temos os salmos de lamento, nós temos os salmos que mostram o coração angustiado lá do povo de Deus. Mas, veja bem, porque parece o seguinte: no verso 1, ele diz que Deus o ouve. Na minha angústia clamo o Senhor e ele me ouve. No verso 7 ele diz: sou pela paz, porém, quando eu falo, eles temam pela guerra. Continua. Mas Deus não tinha ouvido ele? E continua. Parece o seguinte, mas que Deus não ouviu, né? Parece que Deus não respondeu à oração do salmista. Mas o meio do salmo, o miolo, isso que nós vimos, o salmista tinha plena consciência de que era a Deus que ele devia clamar, de que a justiça de Deus ia se manifestar, de que ele ia o livrar, de que ele ia cuidar dele, ia também fazer justiça aos seus perseguidores, né? E que ele habitava num mundo hostil. Ele habitava no meio hostil. Ele tinha essa certeza. Olha bem, quando nós estamos angustiados e Deus nos dá essas certezas de que Ele nos ouve, Ele cuida de nós e Ele vai nos livrar dessas angústias, ainda que seja no último dia, quando Ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima, mas Ele vai cuidar de nós. Porque muito mais do que isso Ele já fez. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Ele enviou Jesus Cristo para sofrer agruras que estavam reservadas para mim e para você. E nem se a gente fizesse, pagaria a dívida que tínhamos para com Deus. Nada que nós pudéssemos fazer. Ele cuida de nós. Ele vai nos livrar dessas angústias. E se Ele não nos livrar, nós temos, como diz lá em Romanos, certeza de que as angústias que nós passamos hoje, as dificuldades que nós passamos hoje, nem sequer chegam perto da glória que nos está reservada na eternidade. É estarmos com o coração firmes em Deus, é estarmos com os pés firmes no chão, a cabeça no lugar, mas o coração no céu, na graça no trono de Deus. E no último dia, atentando que Cristo Jesus virá nos buscar, que Cristo Jesus fará os novos céus e nova terra, e enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Por que isso é importante? Por que isso foi parar nos cânticos de romagem? Porque a peregrinação não podia parar em Jerusalém. A peregrinação não parava no templo. A peregrinação, por exemplo, dos hebreus do Egito para Canaã, não parava em Canaã. Não era um lugar, não era um espaço físico, mas era para algo muito mais poderoso, que seria para o que ela apontava. Não é o templo, não era Jerusalém, mas sim a Jerusalém celestial, mas sim a jornada ao santo dia do Senhor, ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele vai cumprir fielmente aquilo que está lá em Filipenses. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não encerrou a nossa peregrinação. Nós continuamos aqui. Nós ainda não chegamos em Jerusalém. Né? Na verdade, Jerusalém ainda não virá até nós, mas virá. Cristo virá. E quando estivermos nela, nós temos essa certeza. Dificuldades virão, essa é a primeira certeza. Mas Cristo
nos sustenta. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos livrará dos males. E o Senhor cuidará de fazer justiça ao seu povo. Não duvide disso. Quando estiver naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de dificuldade, lembre-se que Cristo sofreu. Cristo sofreu de maneira tal, com a alma angustiada, que desejava a morte lá no Getsemane. Mas ali, ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Que a vontade, que o nosso coração seja cheio disso, de dizer que nas maiores agruras, Senhor, se tu puderes, sabemos que tu tens poder para nos livrar. É igual os amigos de Daniel. Deus tem poder para nos salvar dessa fornalha. Mas mesmo se ele não quiser, nós não vamos adorar a estátua lá. Senhor, se tu quiseres, nós sabemos que pode me livrar. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Mas que em tudo nós sejamos aperfeiçoados para sermos transformados cada vez mais na pessoa de Cristo Jesus. E lembremos que nós estamos numa jornada. E que esse salmo, pense que isso aqui era cantado, né? Que esse salmo nos traga alegria. A verdadeira alegria que só o cristão pode ter, de ouvir um texto sobre angústia, sobre tristeza, sobre perseguição e ter gozo no seu coração. Por mesmo em meio a tudo isso, temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra. Mesmo nós não sendo merecedores de todo esse cuidado, mas Ele nos ama, Ele nos amou e Ele continuará nos amando eternamente. Em nome de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Que eu até brinquei com o Rodrigo quando ele disse lá de Salmo 120, é iniciando a romagem rumo ao jardim. Chegaremos ao jardim, não é? Chegaremos ao jardim, mas o jardim celestial, o jardim do Senhor, o jardim de onde nós já fazemos parte, mas ainda não estamos lá, mas estaremos. Com a graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar?